presidente. Muito boa noite. É um prazer, aliás, reconheço uma falha de biografia. É a primeira vez que eu venho a Poços de Caldas. É um prazer estar em Poços de Caldas e encontrar tantos protegidos de Santa Apolônia. Tanta gente. Quem não sabe o que é, pergunta para o coleguinha quem é Santa Apolônia. Aliás, essa santa é um problema teológico, né? Porque ela se suicidou e Santo Agostinho teve que dar uma resposta. Como é que alguém que se suicidou vai para o céu? Ela é um problema teológico. Bem, pediram-me que falasse e eu decidi falar num estilo bem direto, olhando para você, sem utilizar nenhum recurso de PowerPoint. Pediram que eu falasse sobre esse tema, empatia, sociedade brasileira, ética, nesse momento específico. Um momento que nós estamos marcados por uma incerteza imensa nesse país. Por exemplo, não sabemos quem nos governará em 2018. Se seguirmos a tradição, será o pior possível, mas ainda não foi pensado quem é o pior que possa ocupar o espaço. Nós vivemos uma certa crise, que os senhores sabem muito bem. Temos uma inflação de 7% ao ano, que assusta os mais jovens. Porém, lembrando que gente que tem a minha idade já pegou 84% ao mês no último mês do governo Sarney. 84% ao mês torna uma inflação de 7% ao ano, quase que um projeto de estabilidade política. Nós temos um desemprego muito alto, 12 milhões de jovens brasileiros não encontram espaço no mercado de trabalho. Eu disse 12 milhões de jovens, porque quase 60% deste número é formado de pessoas com menos de 27 anos. Jovens desempregados constituem, como foi o caso da Espanha há pouco tempo, uma faceta trágica, porque se retira do jovem a esperança, depois de anos de esforço, preparo, que ele quer entrar no mercado de trabalho e não consegue. Jovens sem esperança são com frequência jovens que apelam a pensamentos radicais ou a práticas radicais. A esperança é uma das coisas que freia o radicalismo. Eu me preocupo mais com o desemprego do que com a inflação. Assisti na última semana, praticamente, a fala de dois grandes economistas brasileiros e eles me garantiram, de diversas formas, que a crise talvez é possível, existe a chance, nota-se a hipótese, vislumbra-se a possibilidade nebulosa no futuro hipotético, que talvez é possível que ela tenha começado a passar. Foi isso que com certeza me afirmaram dois economistas, que não será pior. Por quê? Prevíamos há pouco tempo no Brasil, o pessimista é aquele que estabelece para mim um patamar de realidade importante porque ele lembra que as coisas podem dar errado. Uma empresa, um profissional liberal ou uma família podem falir por excesso de confiança, ou seja, pela falta de um pessimista. É muito importante ter um pessimista na equipe, mas no máximo um, apenas um, nunca mais do que um. Porque o pessimismo tem um defeito estrutural que eu quero lembrar aos senhores. O pessimista é sempre parte da avaliação do problema. O pessimista jamais é parte da solução do problema. Para eu solucionar um problema, eu necessito, isso implica que eu tenha uma dose de utopia, de esperança e de projeção no futuro. O que é utopia? O termo que o ministro inglês de Henrique VIII, Thomas Moros, escreveu no século XVI, criou essa palavra do grego, utopos, não lugar, para caracterizar um período que viria depois, um período marcado pelo perfeito progresso de uma ilha maravilhosa. Utopia sempre teve uma função essencial, que é corrigir o tempo atual. Se nós não desejarmos uma sociedade perfeita, nós não teremos nenhuma melhora social. A utopia é a projeção de que eu devo fazer num hospital 100% de prevenção ao risco da infecção hospitalar. Porque se eu tomar medidas para que 100% não ocorra a infecção, talvez ela ocorra em 10%, 20% ou 30%. Mas se eu disser aos responsáveis,
deem uma limpadinha geral, tá bom assim. Se eu não estabelecer essa utopia, eu destruo a qualidade, eu destruo a possibilidade. Utopia é fundamental. Todos que estão aqui nessa plateia, ao casarem, desejavam a mais intensa felicidade com a melhor pessoa que conseguiram encontrar. E acabaram casando. Platão adverte, através de uma fala que ele pega de Sócrates, que nada escreveu, que se você está em dúvida entre casar e não casar, não tenha essa dúvida, porque você se arrependerá de qualquer jeito. Tanto faz. Quem casa se arrepende, quem não casa também se arrepende. Se prefere uma opinião mais dura, casamento se assemelha ao submarino, pode flutuar, mas foi feito para afundar. Ele pode flutuar. Ele tem capacidade de ficar em cima algum tempo, porém, sua natureza é submergir. Bem, isso não se aplica aos casais felizes que estão aqui, não? Estão felizes, na primeira fileira de mãos dadas. Que emocionante, que emocionante. Primeira fileira, parabéns. Vamos fazer uma onda de energia para os casais felizes. Quando eu caso, eu estabeleço uma utopia. Um casamento católico, ao dizer ao padre, é por toda a vida que eu quero, aceitarei educar na fé de Deus os filhos que eles vieram me confiar, eu estou estabelecendo uma utopia. Quando toca a Ave Maria e eu coloco o dedo na aliança, as pessoas choram, especialmente os do signo de Câncer. Vocês já notaram que Câncer chora até a inauguração do supermercado, vocês já notaram? Isso, né? Nós aquarianos nunca, né? Mas os cancerianos, piscianos, água, choram, né? Plantam uma samambaia, choram, partem um pão, choram, é uma raça emotiva. Mas metade da igreja está emocionada, mesmo que metade da igreja esteja formada de pessoas que disseram a mesma coisa diante do padre e disseram algo distinto diante do juiz alguns anos depois. E não obstante, continuamos a casar. E casamos de novo. E casamos até o último momento, porque nós acreditamos na utopia da felicidade. Dá para viver sem utopia? De forma nenhuma. A vida sem perspectiva é uma vida terrível. A vida utópica estabelece a perspectiva. No Brasil, em particular, temos que ser utópicos com a política, porque chegamos a um ponto muito bom, não pode piorar. Esse é um ponto muito bom. A partir de agora só pode melhorar. Não pode haver mais escândalos de corrupção. Não há mais pessoas a serem atingidas, temos que apenas ampliar Curitiba e estabelecer uma série de medidas que a tornem uma cidade capaz de receber mais gente, porque temos ainda capacidade em Curitiba. Porém, a utopia é fundamental, gente. Se eu não estabeleço a utopia de que através de um trabalho voluntário, como o que vocês fazem, através de um trabalho como o Sorriso do Bem, eu possa modificar o mundo. O que modificou o mundo no passado? Gente que acreditou na utopia. A utopia transformou o mundo num paraíso? Não, de jeito nenhum, em hipótese alguma, mas evitou que o mundo virasse um inferno. Isso é bastante. Isso é muito, isso é forte. Com a utopia eu evito o inferno. Sem a utopia eu não garanto o paraíso, mas evito, então, que a vida chegue a um patamar melhor. O mundo é feito de pessoas que apostaram nessa melhoria. Eu digo com frequência, ontem mesmo no Roda Viva, que como professor e tendo contato com jovens, eu, Leandro, estou condenado à esperança. Cada função tem um carisma. A função do professor envolve esperança. Se eu não tiver esperança, eu não posso entrar na sala de aula. Há médicos, como o obstetra, que estão condenados à esperança. Porque a cada momento da sua vida profissional, ele vê surgir uma nova vida em meio a alegrias profundas. Outros médicos, como proctologistas, por exemplo, têm uma maior dificuldade com a esperança, porque seu ponto de vista médico é sempre um pouco mais centrado, não nas partes mais notáveis da criação, mas também importantes, fundamentais, né? O que seria de nós sem proctologistas. Porém, a esperança faz parte da função de quem trabalha com seres humanos. Eu, professor, os senhores, nas suas funções,
trabalhamos com seres humanos. Aqui consta o primeiro grande desafio de toda atividade humana. Que desafio é esse? Os seres humanos são diferentes entre si. Os seres humanos são distintos e eu jamais sentirei a dor de um outro ser humano, porque os mecanismos celulares e cerebrais, nervosos e emocionais que conduzem à dor são exclusivamente individuais. Eu posso chorar pela dor de um filho, eu posso lamentar a dor de um ente querido, porém, a dor é da pessoa. Eu jamais sentirei essa dor. A dor pertence a cada um. E mais, a diferença de cada um na percepção do frio, do calor, da fome e da dor. Quando alguém me diz que está com frio, eu sequer consigo avaliar se esse frio é similar ao frio que eu sinto. Talvez não seja. Como gaúcho e amante do frio, quando eu digo que estou com frio, eu estou no Canadá, está 27 negativo, e eu digo, eu estou com um pouco de frio. As pessoas, aquilo que extinguiria a vida de outras áreas do planeta. Nem o frio, nem a dor, sequer a alegria comunica qualquer coisa. Temos uma barreira institucional, uma barreira formal, uma barreira, vou usar apenas uma palavra complicada hoje. Em filosofia chamamos barreira epistemológica, uma barreira de acesso ao conhecimento do outro. Por isso que tanto a filosofia, quanto a psicanálise, quanto as religiões, trabalharam esse difícil exercício do contato com a alteridade, do latim alterum, o outro. O contato com a diferença. Sempre foi complicado. Piorou nos últimos anos. Comecei citando as pessoas de câncer. Se eu disser a qualquer um dos senhores que eu sou de Aquário, o que eu ouvirei como resposta? Eu sou de Libra, eu sou de Peixes. Se eu disser a qualquer um dos senhores, o meu mais velho tem 19, eu ouvirei, o meu tem 21. Ninguém escuta ninguém. Eu, Leandro, acordei às 6, aí eu acordei às 5. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente, pois nenhum de nós escuta o que o outro diz. Se eu disser aos senhores uma idiosincrasia, uma característica minha, absolutamente irrelevante, mas para fins de exemplo significativo, que eu, Leandro, abomino, detesto, execro o gosto do coentro. Sei dizer coentro em 9 línguas para poder rejeitá-lo em todos os lugares do mundo. Há uma mutação genética que dizem que 10% da humanidade sente o coentro como sabão. E eu possuo essa mutação num grau enorme. Sofro na Tailândia, sofro na moqueca capixaba do Espírito Santo, sofro no México, sofro naqueles lugares para quem o coentro é uma coisa fabulosa. E eu, Leandro, tenho que entender que há pessoas que compram coentro e colocam aquilo na comida do próprio filho e oferecem ao filho, como Alcibíades ofereceu a taça de cicuta a Sócrates, e oferecem ao próprio filho uma coisa dessas. Eu, Leandro, jamais vou poder expressar a náusea que me causa o cheiro e o gosto do coentro. E eu vou ter que entender que há pessoas que adoram coentro e enchem a comida de coentro. E que no belo estado do Espírito Santo, preenche-se a panela de barro com coentro e tempera-se com um pouquinho de peixe, que é para não estragar o gosto do coentro, que é a moqueca capixaba. Ora, eu jamais vou entender o gosto alheio, porque, por definição, todas as vezes que alguém me ofereceu um gosto, ofereceu uma experiência única de alteridade. No Himalaia, experimentei chá de manteiga de iaque. O iaque é um boi almiscarado, típico das montanhas do Tibete. Dele sai um leite, faz-se uma manteiga, pega-se uma colher daquela manteiga, dissolve na água quente, fica uma camada de gordura líquida, o cheiro é de animal selvagem, e os tibetanos veem naquilo uma bebida fabulosa. Eu não compartilho da mesma ideia.
E você entra numa simpática casa, porque os tibetanos são todos um povo extraordinário, ele lhe oferece o chá de manteiga de iaque. E você precisa tomar aquilo. Na medicina tradicional indiana ayurvédica, uma das terapias é tomar sua própria urina pela manhã. Eu prefiro morrer de todas as doenças. Não sei se escova depois os dentes com pinho-sol, não sei o que você faz depois de uma coisa dessas. O gosto culinário, o gosto médico, o gosto sexual, o gosto estético de cada um é único e irrepetível. E eu não consigo entendê-lo, apenas posso dizer que é diferente. E não obstante, eu sou obrigado a conviver em comunidade e negociar permanentemente de detalhes a grandes questões. Num momento em que o narcisismo das pessoas disparou. No momento em que ninguém mais escuta ninguém e que esse narcisismo se tornou uma referência importante para todo mundo. Num momento em que as pessoas usam no Brasil a exaustão, ad nauseam, a expressão fulano me representa ou fulano não me representa. Essa expressão não significa apenas que eu gosto, mas que ele está no meu lugar, uma representação. E ao dizer isso, eu estou afirmando que o ideal seria eu estar lá. Mas como eu não estou, fulano me representa. É comum eu ouvir na minha página na internet alguém que diga, eu gostava muito de você, mas você disse essa frase, agora você não me representa. Eu agradeço e tenho certeza que tanto a pessoa como eu sobreviveremos ao impacto desta pessoa abandonar a minha página. E seguiremos nossas vidas pesarosos, melancólicos, mas catando os cacos dessa relação destruída entre um completo desconhecido num avatar e a minha pessoa. Uma frase muda o que você me representa ou não me representa. Uma única ideia contamina toda a minha opinião. Olha, eu votaria em tal candidato a prefeito, mas não gosto da religião dele. Mas eu gosto menos ainda do outro. Então eu vou votar nesse. Então eu vou votar em branco, porque nenhum me representa. O problema não é o debate político, inclusive o uso político, e absolutamente lícito do voto nulo ou do voto em branco. Resposta, inclusive, à nossa idiotice de manter o voto obrigatório. O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou, isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia, passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse pathos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz, vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal, onde é o limite do doer um pouco. Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações. Dói comparado com um cálculo renal, considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com um parto. Dói comparado com uma dor de cabeça latente. O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam, atraem-se mais moscas com mel
do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil, nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana, que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros, com frequência, conversam com os outros, tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós, brasileiros, tocamos muito. Isso, inclusive, causa uma interpretação problemática, às vezes, no exterior. É comum, em outros lugares da Europa, onde eu morei, ou nos Estados Unidos, haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Eça de Queiroz, infelizmente ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mais impactante, que é As Cidades e as Serras, quando finalmente o trem trazendo o príncipe Jacinto, o Jacinto de volta às suas serras em Portugal, e eles entram em território português, o homem da estação diz, fazendo um favorzinho, e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós, brasileiros, herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. Essa é uma característica nossa. Eu já fiz uma reflexão baseada num linguista, o Richard Morse. Eu já apliquei prova no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro, terminado o tempo da prova, eu digo às pessoas, entreguem. E todos os alunos brasileiros, sem exceção, dizem a mesma coisa que os senhores sabem no nosso inconsciente coletivo. Só mais um pouquinho. Significa, eu não entregarei. Porém, ao dizer só mais um minutinho, só mais um pouquinho, eu estou negociando através do diminutivo, com simpatia e com sorriso. Um alemão, etnia do qual vêm meus antepassados, entregaria. Um francês organizaria um sindicato, dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente e que a pessoa precisa rever as questões. Um alemão entregaria, um norte-americano provavelmente entregaria. Nós não entregamos, porém não enfrentamos a autoridade. Espera um pouquinho significa, eu vou continuar fazendo a prova. Porém, eu não vou dizer a frase do enfrentamento, vem pegar se você for homem. Eu não vou dizer a frase do enfrentamento, porque há a hipótese do professor ser homem e vir pegar. Nesse caso, espera um minutinho, é uma negociação, que a gente usa sorrindo. Você estacionou em cima da faixa de segurança, só um pouquinho. Você está atrasado? Eu estou um pouquinho atrasado. O diminutivo é a nossa negociação e nossa afetividade, que num sentido amplo, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda chamou de homem cordial. O brasileiro funciona pelo coração, cor, cordis. Ele funciona impulsivamente. Homem cordial não quer dizer homem simpático. Homem cordial quer dizer homem que funciona, inclusive, ao matar no trânsito, de forma intempestiva, de forma até agressiva, mas passional. Isso é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o segundo livro, após Casagrande e Senzala, de 33, que define um pouco da estrutura de quem havia a ser o brasileiro. Nós negociamos a todo instante, nós trabalhamos com a gestualidade do corpo, e uma característica nossa clássica é separar o significante e o significado, a fala e a coisa em si. Nós temos quase que uma parede opaca entre mim e o estrangeiro, porque a maior parte dos estrangeiros, especialmente de áreas como o norte da Europa ou da cultura protestante nos Estados Unidos, funde significado e significante, ou seja, o que eu digo vai acontecer. A fala brasileira é uma fala alegórica e metafórica. Vamos, vou usar agora o erro comum da nossa pátria, vamos se ver. Vamos se ver. Me liga, outra expressão proclítica de próclise, muito comum na fala cotidiana. Me liga.
Eu não tenho seu número, mas me liga significa nada. Absolutamente nada. Passa lá em casa para a gente sair, claro. Vamos tomar uma cerveja qualquer dia. Ok. Por que eu digo com tanta facilidade e concordo? Porque não significa nada. O nosso atual repórter, e antes político e guerrilheiro, que é o Gabeira, ao estar no exílio na Suécia, na volta escreveu o livro Que é Isso, Companheiro, e narra uma conversa com uma brasileira testemunhada por uma sueca, que recém aprendera a língua portuguesa. Diz o Gabeira, passa lá em casa. E a colega brasileira respondeu em Estocolmo, eu vou ver se dá. E a sueca perguntou, ela vai passar? Ele respondeu, ela vai ver se dá. Mas ela vai ou não vai? Se der, ela vai, mas se não der, ela não vai. A sueca sequer conseguia compreender o que significa eu vou ver se dá. Vejam, eu trabalho com cultura norte-americana, já escrevi 2 livros sobre os Estados Unidos, já morei no país, tenho algum conhecimento dos Estados Unidos, algum. Recebi uma aluna para a Unicamp, enviada por um colega dos Estados Unidos, que pediu que eu a orientasse no início na universidade. Busquei-a no aeroporto, coisa que raramente os americanos fazem. Levei-a até a Unicamp, inscrevi-a numa pousada, procurei a secretaria, fiz tudo porque ela não sabia nada de português. E ao final de um dia dedicado a uma estranha, ato heróico pelas almas do purgatório, ao final de um dia dedicado a uma estranha, eu disse a ela uma frase brasileira em inglês. Eu disse a ela, me liga, call me. E ela me disse, para quê? A primeira coisa que me vem à cabeça é, sua vaca. Passei o dia dedicado a você. Não saberia nem dizer, your cow, né? Passei o dia dedicado a você, mas a idiotice era minha. Era eu que não interpretava que, para uma norte-americana, eu preciso estabelecer se é um appointment, se é um date. E, dependendo da palavra, haverá critérios e etiqueta para isso. Por exemplo, horário, quem paga e o que pode resultar do encontro. No Brasil, tudo é me liga, que pode terminar em qualquer lugar. E, geralmente, não termina em lugar nenhum, porque outra pessoa nunca ligará para aquela. Era eu que deveria entender a diferença cultural e ser mais empático ao ponto de onde ela falava. A história da humanidade é feita através de uma recusa do outro, que vai se tornando conscientemente uma antipatia ou uma simples blindagem, uma cegueira diante de todas as pessoas. Numa obra extraordinária sobre um ensaio geral sobre a cegueira, Saramago fala de uma cidade devastada por uma epidemia de cegos, transformada mais recentemente em filme, no qual vemos o centro de São Paulo, tomado de sacos de lixo, com pessoas andando sem rumo, para lá e para cá. Essa distopia do Saramago, essa não utopia, é a descrição do centro de São Paulo até hoje. E não tem nada, você olha a ficção científica e parece absolutamente plausível. Zumbis andando pela cidade, uma cidade tomada por sacos de lixo. Bem, empatia é um desafio muito grande. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma vontade de entender ao outro, de tirar um pouco da cegueira sobre o outro, e aceitar, discutir e incorporar valores que pertençam ao outro. Dessa relação geral empática, tratou Aristóteles no único livro que recebe o nome do seu filho, Ética Nicômaco, no qual ele diz que exatamente a ética, o comportamento, serve para tornar as pessoas educadas para o bom e para o belo, e para a harmonia social. E a grande ética significa que tem que ser ensinada, porque nenhuma criança, diz Aristóteles logo na sua introdução, sabe o que é ética. Todo bebê é aético. E se usarmos um termo teológico e não filosófico, ele é amoral. Bebês são máquinas de excretar e de ingerir. Nenhum bebê jamais pensou
não vou chorar essa noite, porque minha mãe está muito cansada. Convém que eu fique em silêncio, para não sobrecarregá-la. Bebês choram, regurgitam, excretam, sem nenhum problema, em todos os lugares. Para que isso termine, ele tem que ser submetido a um processo educacional de sensibilização para o outro. Em alguns casos, isso é eficaz e gera adultos educados. Em outros, ineficaz e gera adultos que continuam bebês e continuam excretando, eructando e fazendo tudo o que querem a todo instante. A ética é o exercício de profissionalizar a empatia de forma a torná-la apta a entender o outro. Mas nós temos um defeito nesse campo. Nós entendemos a grande ética aristotélica, a ética política, a ética no topo da pirâmide, como a ética que deve ser cobrada. Nossos políticos são corruptos. O Brasil é governado por uma elite de canalhas que rouba a pátria e ainda debocha da nossa indignação. Mas nós temos uma dificuldade estrutural de perceber a pequena ética também prevista por Aristóteles, que leva um nome simpático, e essa pequena ética é a mais empática de todas, e ela se chama etiqueta. Etiqueta é a percepção do outro no espaço imediato. Etiqueta não é saber onde eu colocarei garfos e facas. Isso é frescura de classe média emergente. Etiqueta não é onde vai o guardanapo. Se, como eu escrevi num artigo, eu domino todos os talheres, o uso correto da lavanda, e domino a diferença entre os copos para um vinho da Borgonha e um vinho de Bordeaux, e não trato bem ao garçom, eu aprendi tudo que é idiota da etiqueta e não aprendi o que é essencial, que é o respeito ao outro. E o respeito ao outro não é ao outro superior, entre aspas, ao outro que pode revidar, mas o respeito é mais visível ao outro que não pode revidar, que é exatamente o que me serve, ou aquele que é meu funcionário. Como eu já disse por escrito e em público e na televisão, respeitar um ministro do Supremo Tribunal Federal não é ética, é bom senso e medo. Respeitar a funcionária terceirizada da limpeza é ética. Respeitar um homem de 2,10 metros, faixa preta em 3 modalidades, não é ética, mas é zelo pelo princípio de Newton, massa maior contra massa menor. Respeitar o cadeirante, a gestante e o idoso é ética. Ou seja, ética para as grandes relações humanas que envolvem o bom e o belo, aristotelicamente, e etiqueta para as pequenas relações. Aristóteles não diz, mas eu vou aplicar um pouco a teoria de Spinoza e vulgarizá-la um pouco. Etiqueta envolve 4 fórmulas mágicas, fundamentais, com a qual eu resumo toda a questão do espaço do outro. Com licença, por favor, me desculpe e muito obrigado. Usando essa forma do pronome oblíquo na frente, me desculpe, com perdão aos que forem puristas gramaticais, porque é assim que nós falamos no Brasil, que somos um país tão rico que temos 2 línguas, uma para escrever e outra para falar, como diz Mário de Andrade, no Macunaíma. Bem, com licença significa eu não sou o senhor do espaço, eu não sou um buraco negro que absorve até a luz. Com licença significa que você não é obrigado a abrir caminho, como se eu fosse um papa andando num leito e as pessoas abrindo caminho para a sua santidade. Por favor, porque você não tem nenhuma obrigação comigo, porque você não é obrigado a fazer nada para mim. Por isso, o pedido de por favor é o reconhecimento que seu gesto é uma concessão sua. Muito obrigado, porque tudo que você me oferece é sinal da sua gentileza, e eu não mereço nada, porque, como diz o Hamlet para Polônio na peça do Shakespeare, quando Polônio diz, tratarei aos atores como pessoas, de acordo com a sua dignidade, o Hamlet diz, não faça isso, porque se fôssemos tratados de acordo com a nossa dignidade, todos apanharíamos até a morte. Não os trate de acordo com a sua dignidade, mas os trate como pessoas boas, como espelho da sua época. Com licença, por favor, muito obrigado, e por fim, essencial, nessa forma proclítica, me desculpe. Porque eu sou falho, porque errar é humano, porque errar nos define como seres humanos, e a todo instante eu, Leandro, erro.
e tomando de um ponto de vista estritamente técnico, aquilo que eu faço há mais tempo, que é andar, segundo minha mãe, desde os 11 meses. Eu ando, quer dizer, faz quase 52 anos que eu sei andar e pratico diariamente em diferentes modalidades, corrida, engatinhar, andar simples, e eu ainda tropeço. É sinal de que aquilo que eu mais pratico há mais de meio século, eu ainda erro. E errando, eu me torno necessariamente a prova de que errar é humano. Por isso que me desculpe, é o mantra da humanidade. Me desculpe significa eu não percebi que fui grosseiro, eu falhei com a sua confiança, eu quebrei a nossa afetividade, eu lhe traí, ou simplesmente fui um canalha. Então, me desculpe, eu vou tentar de novo. E como no ato de contrição católico, prometo me emendar e nunca mais tornar a vos ofender. É um desejo que vai fracassar na tarde daquele dia, mas é um desejo. É o desejo que me humaniza. Nada pior do que alguém perfeito, porque em latim perfectum, feito até o fim. Perfectum. O único ser humano perfeito é o que morre, porque ele fez a sua existência até o fim. Antes da morte, eu ainda tenho chance de aperfeiçoamento, de ser aquele neologismo que Rousseau utiliza em Genebra, ser perfectível e não perfeito. Ser passivo de mudança, perfectível. Como profissional, como dentista, como professor, como médico, como funcionário, eu sou perfectível. Eu posso mudar. E eu, Leandro, estou aqui hoje não porque eu seja perfeito, mas exatamente porque eu cometi erros brutais e fui corrigindo, tentando melhorar. E hoje sou menos ruim do que há alguns anos, porque eu errei mais. É isso que me torna uma pessoa experiente. Eu errei mais. É isso que me torna uma pessoa melhor. Eu fui mais povoado de acidentes do que um jovem. Por isso que eu sei mais do que um jovem que está começando a dar aula, porque eu, em muitos momentos, soube menos. Eu sou perfectível, e este é o primeiro ponto da empatia. Reconhecendo que eu sou perfectível, reconhecendo que eu não estou pronto, reconhecendo que eu, Leandro, tenho muita coisa pela frente necessariamente, eu me torno identificado com a humanidade que erra. Há uma justificativa moral muito comum no Brasil. Moral não é filosofia. Moral, tecnicamente, é aquilo que a religião diz para não fazer. Filosofia é ética, religião é moral. No banheiro da minha escola, no interior do Rio Grande do Sul, havia um cartaz "Deus te vê". Era a maneira das freiras alemãs, mal resolvidas, um pleonasmo imenso, tentarem limitar atividades coletivas ou individuais naquele espaço. Deus te vê. Moral é aquilo que estabelece os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe, 4º mandamento católico, 5º do decálogo judaico. Não matar, 5º mandamento católico, 6º na Bíblia judaica. Porque se eu matar ou não honrar pai e mãe, lá em cima haverá um castigo. Por exemplo, imagino um inferno onde se coma coentro diariamente. Obrigado a assistir o horário político por toda a eternidade, comendo coentro. Isso é uma ideia de inferno. Bem, no momento que a moral estabelece regras, estabelece um observador que diz se é certo ou errado. A ética filosófica diz outra coisa. Eu devo saber se é certo ou errado, mesmo que ninguém me veja. Que algo seja errado, mesmo que seja escondido. E que algo é correto, mesmo que ninguém me louve, mesmo que ninguém perceba. Que o certo é certo, independente do observador. Isso é filosofia. Moral, o certo é certo, porque um Deus estabeleceu essa regra. As duas coisas são muito importantes. Moral é anterior à ética e provavelmente sobreviverá mais tempo do que ela. É fundamental para definir a humanidade sua experiência religiosa. Porém, a ética é um exercício de reflexão em que eu tenho que pensar, como pensa Kant, se o meu ato compromete a humanidade. Ou como pensa Sartre, se meu ato é possível de se tornar generalizado.
porque primeiro vem a minha liberdade e a minha consciência. Representado, como diz Sartre, estou condenado à liberdade, aquele anjo e aquele demônio metafóricos que estão nos ombros das pessoas. Todo mundo que aqui viu desenhos do Tom e Jerry ou do Pica-Pau, lembram que há no nosso ombro um anjo e um demônio. Contam-me que um médico está no meio de um dilema moral terrível. Seu anjo lhe adverte, sua consciência boa, não tenha caso com a paciente. E seu demônio estimula, você é maior de idade e ela também, qual o problema? Vá fundo, liberte-se, solte-se. E o anjo insiste, não tenha caso, isso é equivocado. E o demônio insiste, porque se vocês são livres e maiores de idade? O anjo usa o argumento decisivo, mas você é médico veterinário. Não? Então, o caso com a paciente pode envolver questões morais mais amplas. Mas toda vez que eu vejo, gente, existir um anjo e um demônio, é uma metáfora importante para a noção de bem e de mal que nós temos, fruto da cultura, ou, segundo alguns, fruto de um inconsciente coletivo, segundo alguns, fruto de uma herança religiosa, para Descartes, que Deus colocou no cérebro de cada um sentimento de certo e errado. Para historiadores, fruto da cultura. Todo aluno que cola me procura pela sala. Todo aluno que trapaceia quer saber onde está o professor. Toda pessoa que mente tem duas reações clássicas. Ou ela olha para o chão, ou ela olha fixamente para você para disfarçar que é mentira. Nos dois casos, a mentira é clássica. Toda fofoca é contada num tom de voz mais baixo. Você soube de fulano? E começa a sibilar como uma cascavel. Toda pessoa que faz fofoca não grita, mas sibila no ouvido como as cobras, como a serpente fez com Eva no paraíso. Você soube e começa a sibilar para isso. Isso significa que ao fazer isso, eu tenho plena consciência de que é um mal e que eu não deveria estar fazendo isso. Nós temos essa consciência fruto da nossa experiência histórica, fruto da nossa intuição cerebral, fruto de um legado de alguma entidade superior, fruto de um inconsciente coletivo ou de quaisquer questões que vocês levantem, mas nós temos a consciência do que é certo e errado. Quem suborna fala mais baixo, chama para um canto, entrega discretamente o dinheiro. Todas as pessoas que quebram o código moral têm consciência disso. Tudo isso eu disse para reforçar que a única chance de nós existirmos em sociedade é que todos, profissionais ou não, desenvolvamos a ética através da empatia. Aquela pessoa que vem até mim é um ser único, especial. Aquela pessoa que vem até a mim é uma diferença radical da minha pessoa. E aí uma questão que as religiões trabalham, a filosofia um pouco menos, que são exatamente as pessoas difíceis que precisam da minha atenção maior. O paciente perfeitamente disciplinado, que chega na hora, e quando você diz abra a boca, ele abre, num ângulo de 90 graus. E você pode ver parte do duodeno através da boca. Esse é um paciente fácil. O paciente que mia, que geme, que se atrasa, que reclama, ou que é dotado de alguma halitose fatal. Esse é o paciente que me desafia a exercitar a alteridade. Eu não sou professor. Quando uma menina arrumada, bonita e aplicada está sentada na primeira carteira com o caderno aberto e dizendo, o senhor parou aqui, professor. Este ser não precisa de mim. Eu sou apenas a confirmação de um saber que ela já traz. Quem precisa de mim é o aluno que senta na última fileira, que é indisciplinado, que está com fones de ouvido, que é agressivo. Como um paciente saudável não precisa de um médico, um aluno indisciplinado precisa de um professor, precisa de alguém que lhe desperte para a beleza do conhecimento. É muito importante porque isso faz parte de um procedimento neurolinguístico, que diante de alguém difícil, vocês pensem nisso. É a pessoa que mais precisa de mim. Repetindo isso 10 vezes ao dia, após as refeições e ao acordar e ao deitar.
e toda vez que se aproxima uma pessoa difícil, vocês estarão exercitando uma empatia automática, meio Pavlov, apito, choque, para que essa pessoa se pareça mais empática a vocês. Santa Teresinha de Lisieux, morta muito precocemente, tuberculose na França, ensinava um método similar ao dizer que, ao ver uma freira particularmente antipática a ela, a quem o simples barulho do rosário a perturbava, ela decidiu sorrir sempre que via essa freira. Até que essa freira veio até ela e questionou por que ela sorria sempre que ela via. E Teresinha não pôde dizer, porque eu era muito antipática, senhora, mas agora eu estou trabalhando isso. Eu preciso do auxílio da filosofia estoica para entender uma coisa, que eu nunca serei insultado por alguém, a não ser que eu não me conheça. Como diz um velho ditado alemão, veneno só funciona se for bebido. Quando alguém me insulta e torna difícil a empatia, no trânsito, por exemplo, eu preciso necessariamente fazer uma reflexão sobre qual é o limite do meu conhecimento. Em São Paulo, temos apenas 2 insultos básicos, não sei aqui e nas cidades dos senhores. Temos apenas 2 insultos. Ou uma dúvida sobre a atividade profissional da mãe em outras épocas, ou uma dúvida sobre a sua orientação sexual. São basicamente 2 insultos. Ainda não é comum você insultar outra pessoa dizendo assim, você é um senador. Ainda não se alastrou esse insulto, que talvez tenha chance no futuro de substituir os atuais. Examinemos brevemente os 2 insultos. Alguém passa e grita a mim por algum motivo, tendo razão ou não na minha infração de trânsito ou não, que eu sou filho de uma pessoa que exercia uma espécie de leasing corporal mediante remuneração. A palavra exata não posso dizer aos senhores num ambiente família, em Poços de Caldas. Não posso dizer isso. Cabe a mim o exame preciso dessa questão. Observando a biografia de minha mãe, seu caráter sisudo, sua incapacidade de sorrir nas fotos, concluo que ela era uma mulher fiel ao marido, porque nunca sorria, estava sempre fechada em si, estava sempre dedicada à família. Nada indica que naquela época de juventude, muito menos hoje, na primeira por virtude e hoje por falta de mercado, ela tem exercido essa função. Logo, minha mãe não foi uma prostituta. Mas pode ser que seja, as prostitutas também têm filhos. Nesse caso, cabe a mim examinar, sim, sou filho de uma prostituta. Então devo dizer ao que me insulta, você conheceu uma mãe? Eu não lembro do seu rosto, mas era tanta gente lá em casa, que eu posso ter me perdido em algum momento. No primeiro caso, o insulto é inverídico e, como tal, não deve me ofender. E no segundo caso, é verdadeiro e também não pode me ofender. Ele apenas escreveu, você é um filho dessa pessoa. Examinemos a segunda hipótese filosoficamente. A pessoa insinua que eu tenho uma inclinação homoafetiva. Não há problema nenhum, já que gênero e opção sexual ou orientação sexual não é um insulto, a não ser na cabeça dos preconceituosos. Então, examino. Disse que eu era isso, eu vou pensar, bom, considerando tudo, faço uma reflexão, acho que não. Claro que o futuro ninguém sabe, mas até o momento acho que não, né? Não quero entrar muito nessa reflexão, mas suspeito que não e não haveria problema que o fosse. Então você está equivocado. Ou você está correto. Sim, eu sou. Nos conhecemos? Desculpe, eu estou sempre olhando para a fronha, não lembro do rosto de todo mundo. E nesse caso, obrigado, também não se trata de uma ofensa. A pessoa me reconheceu por algum detalhe no trânsito que eu não sabia. Eu só me ofendo se eu não me conhecer. Diz o imperador Marco Aurélio, morto em 180, um grande estoico, que escreveu em grego as famosas Meditações, diz no capítulo 2 das suas Meditações, o 1 é um agradecimento, que hoje eu vou sair de casa e vou encontrar um avarento, uma pessoa irritada, uma pessoa soberba e uma pessoa agressiva. Ele dá uma lista e elas vão me lançar a seguinte questão, fundamental para trabalhar com o público.
A sua paz pertence a você ou a mim. Quando uma pessoa irritada me ataca, ela está me lançando o seguinte desafio: a quem pertence a sua paz? Quando eu me irrito, eu estou dizendo à pessoa: pertencia a você, e você decidiu que eu a perdesse. Se ela pertencer a mim, ninguém me tira. Ela é minha. Ela é permanentemente minha. Um aluno na Unicamp uma vez bateu a porta e gritou: careca. Eu disse: que bom que você vê. Como eu posso responder a esse insulto? Não, eu não sou. Há vantagens e desvantagens. Minha necessaire é menor do que a média. Trabalhando no ano passado no interior da Índia, quando estávamos com um grupo de crianças, algumas das minhas alunas viram que as crianças tinham uma infestação capilar muito típica, chamada piolho. Saíram correndo assustadas e eu abracei-as afetivo, porque eu fui vacinado definitivamente contra essa doença. Ou seja, há vantagens e desvantagens. Quando alguém me diz, já fui xingado disso, velho, eu disse: comparado com quem? Com a rainha Elizabeth II, eu sou um adolescente recém-surgido. Com as pirâmides do Egito, com Justin Bieber, quem é o seu ponto de comparação? Velho ou jovem é uma questão de comparação. Eu só me ofendo e só posso me ofender necessariamente se eu, Leandro, aceitar que a antipatia do outro se torne uma comunhão irmanada no ódio. Aprendi num curso no Butão há 2 anos, onde fui fazer um curso sobre budismo, estudo religiões, quando um monge ensinou que quando eu ofendo a um de vocês, quando eu atiro sobre vocês, metaforicamente, a brasa da ofensa, eu tenho uma chance grande de queimá-los, porque a ofensa e as palavras queimam de verdade. Há uma chance de eu atingir seu rosto, mas há uma certeza absoluta de que eu vou queimar minha mão. Ao atingir alguém, essa negatividade do insulto parte de mim e queima minha mão como a bala torna o canhão incandescente e queimado. Ou seja, eu deveria evitar ofender aos outros, porque isso revela muito sobre mim. Ou como eu digo num curso sobre estoicismo na Unicamp, eu devo evitar atingir ao outro com a minha mágoa, não por humildade, mas por vaidade, para que os outros não saibam onde está a minha dor. Quando eu grito para alguém: você é gordo, você é velho, você é gay, você é corintiano, qualquer coisa que me ocorra, que vá ofender uma pessoa, eu estou falando do espaço da minha dor, sempre do espaço da minha dor. E ao apontar um dedo para alguém, 3 naturalmente estão apontados para mim, e o que me irrita revela muito sobre mim e muito pouco sobre o outro. Com isso, é muito importante que por vaidade eu não insulte ninguém. Contei agora há pouco aqui fora que ao aceitar escrever artigos semanais para um determinado jornal de São Paulo, mais conservador, um colega meu mais à esquerda do que eu disse: você aceitou escrever? Eu não aceitaria de jeito nenhum. Com a delicadeza que me é própria, eu respondi: mas professor, como é que o senhor sabe que não aceitaria se o senhor não foi convidado? A única chance de saber se isso ocorreria, futuro do pretérito, seria o momento que o senhor fosse convidado. Como isso não ocorreu, é uma hipótese. Não? Se não vão interpretar, quem não o conhece, que se trata apenas de inveja. Ou seja, a dor pela felicidade do outro. Tristitia alienum bonus, tristitia bonus alienum, a definição de São Tomás para a inveja. A tristeza pela dor alheia. A tristeza pelo sucesso do outro. Empatia é um esforço. Ela é automática com a pessoa simpática, bonita, agradável. E algumas pessoas usam para substituir a palavra grega empatia, a palavra mais contemporânea, mas também de origem grega, energia. É uma das palavras que eu mais odeio na língua portuguesa. Energia é elétrica, atômica, magnética. Fulanos dizem assim: eu fui naquele hotel e a energia do hotel é muito boa. Não, ele é um hotel caro, a toalha tem 1.500 fios, o lençol também, o serviço é bom, é luxo.
O que você chama de energia, eu chamo de 920 euros por dia. Não é energia, é luxo. A fulana tem uma energia muito negativa. Não, ela é chata mesmo. Quando você conversa com ela, você tem que ficar enfrentando essa chatice, aí você sai exausto. Não é energia, é chatice. É chatice, né? Torne-a agradável e a energia vai desaparecer. Não existe energia, aura. Existe gente chata e gente desagradável. Para isso eu preciso testar. Dizem os mesmos budistas que uma pessoa difícil queima meu karma negativo. Que as pessoas que vêm com demandas, que as pessoas desagradáveis estão ali para me fazer crescer. E como tem gente que me faz crescer. Nossa, a todo instante. Eu que cometo com frequência o erro da ira, da raiva, que sou rápido, sou estratégico, sou dinâmico, pego 2 aviões por dia e tenho que ser submetido ao timing, ao tempo dos outros. Passando pelo exame dos raios-x, a pessoa passa na minha frente, é o celular, apita e ela volta. Depois o relógio, eu esqueci o relógio. E eu ali envelhecendo, me aproximando da morte e quase perdendo o avião. Eu dou uma pista conceitual, meu senhor, qualquer coisa de metal, qualquer coisa de metal. Essa pessoa vai e volta 5 vezes e eu estou atrás dela. Essa pessoa estará na minha frente na fila do finger, quando a moça pedir o documento. E este senhor ou essa senhora vai procurar na bolsa ou na mochila um buraco negro. Eu não sei onde está o documento. E eu já com o documento desde que saí do táxi no ângulo adequado para mostrar. Enfim, essa pessoa acha o documento. Entra no avião intimorata, destemida, vai até o fundo e olha para o ticket 2A e começa a voltar, contrariando a piracema que vai até o fundo do avião. Essa pessoa, vejam, obrigado. Essa pessoa antipática vai sentar do meu lado sempre. Os espíritas e os budistas chamam isso campo magnético. Vai estimular que o meu karma ruim seja queimado. E não bastasse toda essa experiência para uma pessoa nervosa e irada, eficaz, estratégica e com o traço da pressa, essa pessoa vai passar o nosso voo dando ré no muco. Não sei se vocês conhecem o ato. Dando ré no muco. Dali até Fortaleza, dali até Recife, dali até Belém do Pará. E eu que não gosto nem de coentro nem de muco, terei que ouvi-la puxar das entranhas e engolir deliciada aquele produto. É um desafio. É um grande desafio gostar das pessoas. É um grande desafio que me deixa feliz saber que eu cheguei aos 53 anos e nunca matei ninguém. É um grande desafio. Há uma certa felicidade, até o momento. A ideia ela me ocorre com certa frequência, mas eu nunca matei ninguém. O que eu faço para isso? Consciência, que o que me irrita fala de mim e não do outro. Que viver apressado e estrategicamente como eu vivo é uma opção que me é tão custosa, que quando eu vejo alguém viver tranquilamente sem estratégia, isso me irrita, porque essa pessoa não está pagando o preço que eu estou pagando. Esta pessoa vive como se não houvesse ninguém no mundo. Eu como vivo, como se o mundo tivesse e tem 7 bilhões de pessoas apressadas, e pago um preço atacando o pH do meu estômago. Permanentemente, eu olho para essa pessoa e minha vontade de ser como ela se transforma em empatia. Se transforma, neste caso, primeiro na resistência e depois de entendê-la. Ali está alguém diferente, que tem uma opção de vida diferente e a minha não é a única possível. É um exercício permanente. Eu, às vezes, consigo e às vezes eu não consigo. Quando eu consigo, eu fico muito feliz. Foi um momento que eu consegui, melhorei, superei minhas dores e entendi o outro, fui empático. Fiz prevalecer a ética, convivi socialmente com a diferença e me tornei uma pessoa melhor. Desço feliz do avião. Às vezes eu não consigo e tenho um ataque com essa pessoa.
nesses momentos. Eu fui derrotado pelo meu narciso, fui derrotado pela vaidade, e como um novo Santo Antão do deserto, eu tenho que voltar para o fundo da caverna e meditar de novo, e mais uma vez. Para encerrar ante as perguntas, ocorreu há 2 anos um episódio que fala dessa consciência da empatia e da antipatia. Eu tenho em São Paulo apenas uma pessoa, um amigo, que é milionário, com quem eu comecei a trabalhar junto, depois se tornou uma pessoa próxima. Este amigo milionário, que mantém amizade comigo, acho que por um interesse antropológico, para saber como funcionam essas pessoas que não têm avião, não têm iate, que sou eu, e que são obrigados a observar a ré no muco permanentemente dos outros. Este meu amigo separou-se de uma mulher de vida inteira, um pouco mais velha do que eu, casou-se com uma surpreendentemente mais jovem. Eu sei que isso é um espanto, mas isso aconteceu. Não fiz nenhuma leitura moral disso, eu não sou uma pessoa particularmente moralista. Lembrei-me até de um episódio de um grande plantador de soja no Brasil, que, surpreendido aos 80 anos com uma moça de 18, enfrentou uma repórter que, entre crítica social e inveja, disse a ele: "O senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse?" E ele respondeu: "Verdade, minha filha, mas eu sou milionário. Uma de 80 também estaria, eu prefiro de 18. Pronto. Uma leitura absolutamente técnica. Ele tem o que a moça quer, a moça tem o que ele quer, e a negociação comercial é das mais transparentes. Nenhum tem ilusão romântica. Bem, este meu amigo casou-se com uma moça de 26 anos, que ele assegurava ser muito madura para a idade. E pediu a seguinte indicação: "Leandro, você viaja pelo mundo inteiro, faz voltas ao mundo, me diz um lugar perfeito para a lua de mel." E eu disse: "Uma das Ilhas Baleares tem uma vila mediterrânea para alugar. Você desce em Maiorca, vai para essa vila, a areia é branca, a casa fica no alto da rocha, uma piscina de borda infinita, o quarto se abre para o Mediterrâneo, e vem junto com a vila um cozinheiro perfeito e silencioso, que cozinha o dia inteiro, desde os pães do café da manhã até a massa de grão duro do jantar, feita com perfeição." Ele aceitou minha indicação, colocou a moça madura para a idade no seu avião, muniu-se de champanhe, trufas e curiosas pílulas azuis para enfrentar a travessia do oceano. Desceu no aeroporto das Baleares, lá seu iate o esperava para levar à ilha paradisíaca, passou 2 semanas felizes. E ao voltar, me deu uma garrafa de um vinho muito acima da minha classe social, um Petrus, que eu ainda não abri. É coisa típica de pobre, né? Quando ganha uma coisa cara, tem medo de abrir porque vai estragar. A gente ganha um perfume, uma coisa cara, a gente guarda. Não, depois vai ficar sem, né? Isso é típico de pobre. Cada vez que o avião sacode, eu penso isso, né? Nossa, não tomei o Petrus ainda. E aí ele me disse a frase que mostra como valores precisam de consciência. Ele me disse: "Leandro, ela está apaixonada por mim." Eu fiquei admiradíssimo com a frase. Ele retira uma moça bonita, alta, magra, loira do interior de Santa Catarina, leva num avião particular, entope de champanhe Taittinger, coloca trufas, e ela está apaixonada por ele. Surpreendente. Surpreendente. E eu disse a ele com toda sinceridade: "Meu amigo, você me conhece há mais de 20 anos. Se você me levar no seu avião para as Ilhas Baleares, ficar naquela casa a 15 mil euros a diária, servindo aquilo, eu me apaixono por você com toda certeza. E mais, garanti com toda sinceridade, faço coisas que ela não faria de jeito nenhum. O resto se resolve com xilocaína e outros psiquiatras, não há problema. Há coisas mais dolorosas na vida. O que eu quis falar aos senhores é que consciência é tudo, do que eu quero, do que eu acredito, do que eu sei. Se eu for uma pessoa consciente, autônoma, se eu for uma pessoa pensante, crítica, analisada, que tenha dito com clareza o que eu gosto e eu não gosto pessoalmente, sexualmente, materialmente, eu raramente vou ser ofendido. Eu raramente vou deixar que um antipático me perturbe. E eu, com muita chance, vou transformar antipáticos em simpáticos, porque empatia é fruto de consciência e sabedoria. Não de estudo, mas de consciência e de sabedoria. Empatia é a chave não apenas para o outro ficar bem, mas para eu ficar também muito bem.
E para eu ficar bem, eu preciso oferecer ao outro a certeza de que a minha paz, minha estabilidade, a minha harmonia interna não pertence nem ao governo, nem aos clientes, nem aos motoristas do trânsito caótico brasileiro, nem aos preconceituosos, nem aos racistas, nem aos misóginos, mas pertence a mim, exclusivamente a mim. E ninguém pode me tirar, porque aquilo que for a minha consciência é o único valor que eu jamais perderei. Se eu tiver certeza disso, gente, a minha vida se transforma para sempre. E eu me torno uma pessoa melhor, que é o meu grande desejo de vida hoje, envelhecer sábio. Está difícil, está complicado, quase nunca consigo, mas eu gostaria de morrer sábio, para não sofrer aquela praga do bobo do Rei Lear, do Shakespeare, que diz: pobre rei, que ficou velho antes de ficar sábio. O único consolo da idade é a sabedoria. Minha paz me pertence. Tornem isso um mantra e a empatia com o mundo vai mudar abertamente. O dia que eu conseguir 100%, eu comunico a vocês. Não consegui, mas eu luto diariamente para tentar melhorar. Quero morrer sábio, empático com o mundo, porque é harmônico comigo. Esta é uma fórmula insuperável, mas é um esforço e é uma luta. E quem quiser, comece essa luta hoje, porque ela é possível de atingir o grau de equilíbrio caracterizado pela sabedoria. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Que Santa Polônia esteja com todos vocês. Temos um espaço para perguntas, não? Por favor. Leandro, a gente falou muito sobre empatia aqui, né? Que é o tema do nosso evento esse ano. Eu queria te perguntar se você acha que grupos de pessoas reunidos em torno de causas sociais, você falou um pouco sobre isso no começo, mas se você acha que esse grupo de pessoas tem esse poder de transformação de uma sociedade. Queria que você discorresse um pouco mais sobre isso. Sem dúvida, é uma questão muito importante. Eu disse ontem no Roda Viva, refletindo sobre uma tragédia brasileira, um playboy não agride uma pessoa. Um pequeno grupo de playboys toca fogo num índio, numa parada, o índio Galdino, numa parada em Brasília. Por que que um ser humano toca fogo em outro ser humano? Porque o grupo dissolve a responsabilidade. Por isso, estudam todos os especialistas em psicologia das massas, como Reich, no livro de 1931, A Psicologia de Massas do Fascismo, ou estuda Hannah Arendt, no livro Eichmann em Jerusalém, ao fazer a reflexão sobre a banalidade do mal, que o mal coletivo é sempre o pior de todos, porque dissolve a minha responsabilidade. Inversamente a isso, e indo ao encontro da sua pergunta, o bem coletivo reforça cada indivíduo, porque bem e mal são contagiosos, mas o mal tem o poder de ser uma septicemia, e o bem, infelizmente, tem o poder de contágio mais lento. O bom exemplo e o mau exemplo são contagiosos, ambos. Pela nossa experiência, geralmente o mal numa rapidez assustadora, e o bem também é contagioso. Logo, quando eu reúno pessoas para fazer o mal, eu dissolvo a individualidade do ego de cada um. Quando eu reúno pessoas para fazer o bem, eu reforço a individualidade do ego de cada um e potencializo o bem, que passa a ter um caráter exemplar, um caráter de busca do coletivo. Bens coletivos, causas em comum, são absolutamente sedutoras, importantes e contagiosas. Por isso a importância de uma atividade coletiva para criar empatia.
porque sozinho é muito mais difícil. Quando você vê um auditório unido por pessoas com a mesma questão e o mesmo objetivo, você entende que você não está sozinho, que tem um caráter exemplar, e isto vai se multiplicando. Acende-se uma pequena vela, que pode acender outra vela, e a luz é feita naquele momento. Então, o bem também é exemplar, e ele reforça a vontade de fazer o bem e de provocar a empatia com as pessoas que precisam, porque a indiferença é o caminho usual para eu me eximir de qualquer questão. E a simpatia e a empatia são intuitivas para eu poder sair do isolamento e da indiferença. Alguma outra questão? O microfone está por aqui. Lá tem alguém querendo, então precisamos fazer circular o microfone. Eu também tento, todo dia, ficar nessa luta. Mas como é que a gente luta contra as instituições? Como é que a moral de uma religião que diz que eu e meu marido somos uma abominação, que nós somos imundos, somos frutos de um aborto mal feito, e mesmo assim o cara ainda consegue ser eleito? Como é que a gente faz? Como é que a gente consegue? Perfeito exemplo. A primeira grande eleição registrada na Bíblia é quando o povo foi consultado entre Jesus e Barrabás. Vocês votam em Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso e bom, ou querem um ladrão e criminoso? E o povo gritou, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Isso é para a gente perder um pouco da crença em eleições como expressão do bem ou da justiça. O insulto homofóbico, tomando uma expressão dos grandes especialistas no tema, ele é sempre o choque entre dois homossexuais, um que aceita e um que não aceita a sua sexualidade. Quando alguém lhe grita que você, sendo gay, é uma abominação, ele está dizendo, eu não tolero que você seja aquilo que eu não tolero em mim. Porque, naturalmente, se eu estou feliz com a minha esposa em casa, eu jamais vou pensar onde está o vizinho, ou o que o vizinho faz. É a minha insatisfação sexual e a minha inadequação sexual que me faz ser agressivo com as outras pessoas. De novo, a ideia. O veneno só funciona se for tomado. Se eu não me sinto um aborto, se eu não me sinto uma abominação, se eu não me sinto mal, mas feliz e redimido por ser quem eu sou, e seguindo o conselho de Nietzsche, torna-te quem tu és, o insulto do outro vai falar exclusivamente sobre o outro. Ou seja, quando o outro agride num gesto homofóbico, ele está atacando aquilo que, no fundo, ele deseja. É terrível, porque no Brasil, país que mais mata transgêneros em todo o mundo. No Brasil, que mais ataca transgêneros, que não é o que nós estamos discutindo, estamos falando de relação homoafetiva, transgênero é outra questão. No país que mais mata transgêneros, você tem que ouvir que isso pode ser feito em nome de Deus. Ora, na tradição cristã, Jesus procurou prostitutas, cobradoras de impostos, e disse que os moralistas, os doutores da lei, os fariseus, eram a escória da humanidade e que no reino de Deus as prostitutas os precederiam. E o apóstolo Filipe batizou um eunuco em Atos dos Apóstolos, dizendo que o reino de Deus também existia para os eunucos e não para aqueles que se orgulhavam de terem outra conformação. Porém, a dor que existe no mundo, ela é tão grande para todas as pessoas que é mais fácil atacar do que se analisar. Eu prefiro dizer que o problema está em você do que em mim, porque insultar é fácil e odiar é automático, e pensar é muito complexo. Exige uma grande estabilidade interna. Quando alguém me insulta de alguma coisa, tendo ou não razão, eu penso, você fala muito da sua dor. Agora, qual é o limite disso? Infelizmente, não é só o insulto. Por vezes é a agressão, é o ataque e até o assassinato. Neste caso, a força da lei contra essas pessoas. Como aconteceu no Brasil com a nossa relação com o racismo. Leis que tornaram o racismo contravenção penal, como a Lei Afonso Arinos, década de 50. E leis que tornaram o racismo crime inafiançável, Constituição de outubro de 1988, ajudaram a coerção, que reforçou o consenso
de que o racismo é um absurdo, mas é uma luta de várias gerações, porque nós temos 30 anos de racismo crime inafiançável e 388 anos de experiência de escravidão. Então é muita coisa ainda a vencer, mas tenho esperança que nós tenhamos dado alguns passos para que as pessoas parem de ter medo, porque quem tem preconceito tem medo, tem um medo profundo. Esse medo se transforma em raiva, essa raiva se transforma em ataque. Eu sei que é difícil, mas temos que entender o medo dos outros e talvez até lançar um olhar empático. Meu filho, ao invés de me atacar, viva quem você é, aceite quem você é, e se tiver vontade, libera geral, que é o que a sua raiva está querendo me dizer. Pelo menos se você tivesse vida sexual, você não teria tanta raiva contida a esse respeito, porque sexo é vida, é prazer e destrói essa capacidade de deslocar para o que eu não vivo a minha raiva. Mas isso, infelizmente, faz parte da humanidade. Pediram para a gente encerrar, para a gente estar encerrando e estar acabando, para estar se dirigindo para outro lugar. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, peço para que todos se dirijam para o restaurante do hotel, para que vocês possam jantar, tá bom?